Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui segunda-feira, hoje dia 22 de junho de 2020. 22 de junho, falando agora para vocês, me lembrei que esse foi o dia que eu entrei, que eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 14 anos, 22 de junho de 1972. Coisa boa, lembrei agora. Estamos aqui para mais uma palavra que venha trazer clareza ao nosso entendimento, nos alimentar, nos trazer clareza, trazer revelação ao nosso espírito daquilo que Deus diz que nós temos, que nós podemos e que nós somos em Cristo. Amém? Quero agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal. Se você é inscrito no nosso canal, quero pedir a você que curta, que compartilhe essa mensagem com seus queridos. Peça a eles também que curtam aí o nosso canal, que se inscrevam no nosso canal e acione aquele sininho que está ali, marcando todas, porque aí todas as vezes que nós publicarmos novas mensagens vai chegar para você. Quero pedir também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para Banco do Brasil, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. A conta está aí no corpo desta mensagem, aí na frente, né, desta página, e você pode enviar a sua contribuição, isso vai nos ajudar muito. Amém, queridos? Dito isso, eu quero começar a palavra de hoje com um versículo que é muito conhecido por nós. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu vou ler em 3 versões porque é interessante isso. 2 Coríntios 5,17, na versão revista e atualizada, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na nova tradução, na linguagem de hoje, esse texto também diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Eu quero chamar a sua atenção para algumas palavras que estão nesse texto, de 2 Coríntios capítulo 5, 17. Primeiro é a palavra nova, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Essa palavra nova no grego, querido, é a palavra kainos. Kainos no grego significa novo com respeito à forma, recentemente feito, fresco, recente, não usado, não surrado, com respeito à substância, é de um novo tipo, sem precedente, novo, recente, incomum, desconhecido. Amém, queridos? E a nova natureza, o novo nascimento nos faz isso. Nós nascemos de novo, é como se fosse uma nova pessoa. O corpo ainda é o mesmo, O corpo e a alma são o mesmo, mas o espírito, ele é recriado e recebe a natureza de Deus. A essência dele agora não é mais aquela natureza pecaminosa que o homem veio recebendo de geração em geração, que começou lá em Adão, na queda no Jardim do Éden. Mas ele recebe agora uma nova natureza, ele recebe a Zoe ou Zoé, ele recebe a natureza de Deus, a vida de Deus. Eu falei isso numa mensagem passada que você pode assistir. Segunda palavra que chama a atenção aqui é a palavra criatura, ou criação. Algumas versões falam quem está em Cristo que é uma nova criação. Essa palavra criatura ou criação no grego é a palavra ktisis, que significa o ato de fundar, de estabelecer, de construir. Ato de criação, ato de criar. Amém, queridos? De coisas individuais, seres, uma criatura, uma criação. Amém? Então, é algo novo, que Deus fez, é uma criação nova que Deus fez em Cristo. E a palavra antiga, as coisas antigas ou as coisas velhas já passaram. Essa palavra antigas é a palavra no grego arcaios. Daí essa palavra que nós temos no português, arcaico ou antigo, vem dessa palavra grega arcaios, que significa o que tem sido desde o começo, original, primeiro, antigo, referente a homens, coisas, tempos e condições. Então, quando Paulo diz aqui, as coisas antigas já se passaram, ou seja, aquilo que você foi
desde que nasceu, né? A vida natural, o homem natural, o homem com aquela natureza que ele herdou, né, dos seus pais. Isso aí já passou. Agora é uma nova criatura segundo a natureza de Deus. Então eu posso dizer para vocês, queridos, que na nova criação, quando nós nascemos de novo, né, em Cristo, o homem ele se torna uma pessoa nova no espírito, recebendo a própria vida e a natureza de Deus. Amém, queridos? Paulo confirma isso em Colossenses capítulo 2, no versículo 12 e 13, quando ele diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém, queridos? Esse aqui está falando do aspecto legal da nova criação. Nós temos uma nova vida em Cristo, a própria vida de Deus. Na mente do nosso Pai, nós somos vivificados em Cristo e recebemos uma nova natureza, a mesma natureza do nosso Pai, a natureza de vida, a Zoe, a vida na mesma essência, né, da vida do nosso Deus e Pai, que é a Zoe. Deixa eu abaixar um pouquinho essa câmera. Aí, pronto. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, Paulo diz também assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém, queridos? Isso nos mostra, querido, que nós não precisamos andar com medo, não precisamos temer, porque nós somos uma nova criatura em Cristo. Temos uma nova natureza, a natureza do nosso Pai. O nosso corpo, ele continua envelhecendo, mas isso não significa, querido, que ele tem que adoecer, porque a nova criação é no Espírito, nós recebemos um Espírito de vida. O nosso corpo vai continuar o curso normal da carne, envelhecendo, mas isso não significa, querido, que ele tem que adoecer. Porque a doença não faz mais parte da nossa essência. A morte física, ela só aconteceu, querido, porque primeiro aconteceu a morte espiritual lá em Adão. Que é a morte espiritual? A separação de Deus, ou a natureza pecaminosa de Satanás. Foi isso que Adão recebeu quando ele caiu lá no Jardim do Éden, né? Ele desobedeceu a Deus e foi separado de Deus. E a partir dali, a natureza, ele entrou debaixo do governo de Satanás e ele recebeu essa natureza, a natureza pecaminosa. Ali entrou o ódio, entrou o assassinato, entrou a inveja, entrou a morte espiritual, que é a separação de Deus, entrou a violência, todas essas coisas que entraram a partir da queda do homem, a partir da morte espiritual de Adão. Morte espiritual, querido, que é a separação de Deus, ou a natureza pecaminosa, e morte física, morte espiritual e morte física, nunca fizeram parte do plano de Deus. Este não era o plano de Deus para o homem. Mas, infelizmente, por causa da desobediência de Adão, essas coisas entraram na nossa trajetória, na nossa caminhada humana. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como ele escolheu. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, desculpe, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, desculpe, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém, queridos? Somos parte do mesmo corpo, somos um só corpo em Cristo. Cada um é membro, como o nosso corpo humano. Paulo faz aqui uma analogia com o corpo humano, dizendo, né, que cada um, Deus colocou aqui no corpo, cada órgão, né, e cada um com uma função específica, mas todos são importantes para o corpo. E assim nós também no corpo de Cristo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 7 ao 10, Paulo diz a Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, de Paulo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha que coisa interessante. Paulo diz que nós não recebemos espírito de medo ou espírito de covardia, mas espírito de poder ou espírito de coragem e de amor e de moderação. E ele diz também aqui que Jesus, ele destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante a palavra de Deus, mediante as boas novas, mediante o Evangelho. Amém, queridos? Observe bem. Jesus, ele venceu a morte no caso de Lázaro. Jesus venceu a morte no caso do filho da viúva de Naim. E Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo. E Jesus, ele é o Senhor da vida. Jesus, ele é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Se a cabeça venceu a morte, o corpo, juntamente com a cabeça, também venceu. Aleluia. Amém, queridos? Nós já vencemos a morte em Cristo. A morte não tem mais poder, querido, para nos afetar. Assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém? Nós já ressuscitamos espiritualmente, como diz Paulo ali. Mas um dia, querido, nós ressuscitaremos, né? Se Jesus não voltar antes, nós também ressuscitaremos para estar junto com ele, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 13. Né? Jesus apareceu para João lá e disse, eu sou o alfa e o ômega, o começo, o meio e o fim. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, quando ressuscitou ali no inferno, que ele deixou para trás um inimigo vencido, e ele ressuscitou com as chaves da morte, né, e as chaves do inferno. Isso significa o quê? Que ele tem autoridade, como ele disse lá em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é a maior autoridade.
e ele tem autoridade hoje sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás. E essa autoridade que Jesus, ele tirou de volta das mãos de Satanás, e ele deu a quem? A igreja que sou eu e você. Jesus não deu essa autoridade ao homem, é preciso entender isso. Deus deu autoridade ao homem lá no Jardim do Éden quando criou Adão. Adão caiu, entregou a autoridade do mundo para Satanás. Por isso que Jesus diz que o mundo jaz sobre o maligno. Então, porque o mundo estava debaixo da autoridade de Satanás. Satanás também fala em Lucas 4 e Mateus 4, toda a autoridade me foi dada, mostrando os reinos da terra para Jesus. Mas Jesus, quando ressuscita, ele toma as chaves de Satanás, ele toma a autoridade que Satanás tinha sobre aquele lugar, e ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a quem Jesus deu essa autoridade? Toda a autoridade no céu e na terra. Ele deu à sua igreja, aos seus discípulos. Ele disse, eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém? Em Apocalipse 20, do versículo 14 e 15, diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. E Apocalipse 21, 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui, queridos, fala da segunda morte, né? A primeira morte foi a morte espiritual lá no Jardim do Éden, né? A segunda morte, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus, quando aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que em vida aqui na terra não reconheceram e confessaram Jesus como Senhor das suas vidas, esses juntamente com Satanás, com o dragão, com o falso profeta, serão lançados dentro do lago, a besta, serão lançados dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, ou separação eterna de Deus. Amém, queridos? Essa promessa que está escrita aqui, da destruição final da morte, que a morte também foi lançada dentro do lago de fogo, tem embutido em si mesmo a sugestão de que há no plano de redenção algo que nos assegura uma vida sem enfermidade, até que nossos corpos se desgastem e a mortalidade ganhe sem luta. Esse é o plano de Deus, como acontecia na antiga aliança. Os patriarcas, quando chegava perto de ir embora, de partirem, eles chamavam a sua família, reuniam a família e mandavam o filho mais velho colocar a mão debaixo da coxa dele, ele abençoava, e aí abençoava todos, e aí ele descansava, simplesmente ele descansava, né? Ele fechava os olhos e ia embora, partia. Era assim a morte. Eles não eram desgastados, né? Pela doença, pela enfermidade. Isso não é o plano de Deus. Isaías, no capítulo 53, fala sobre isso, né? Fala sobre a cura, sobre a redenção, né? Sobre o plano de redenção. Lá em Isaías 53, do versículo 4 ao 12, diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Continua no versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Amém? Que desse texto de Isaías 53, ele fala do sacrifício vicário do Senhor Jesus e fala do sacerdócio de Jesus na terra, né? Este foi o ministério de Jesus como sumo sacerdote, né? Agora à destra do Pai, agora está à destra do Pai. Jesus foi o nosso substituto no pecado e nos substituiu nas doenças ali na cruz. O castigo era para nós, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que resolveu a nossa situação com Deus, que nos reconciliou com Deus, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Em 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, por mim e por você, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém, queridos? Aquele foi o sacrifício perfeito. Porque na antiga aliança, os sacerdotes faziam continuamente sacrifícios. E de ano em ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava com sangue de bodes e cordeiros no Santo dos Santos, onde ali estava a Arca da Aliança, né, os pães da propiciação, a vara, né, de Arão, onde aquele lugar representava a presença de Deus. Ele entrava uma vez por ano ali com sangue de bodes, né, e de ovelhas, de carneiros, e ele oferecia aquele sangue pela sua própria purificação e pela purificação de todos os utensílios e pela purificação do povo, né, purificação dos pecados do povo. Isso ano após ano, porque esse sangue de bodes e de carneiros, ele não tirava o pecado, ele não eliminava o pecado, ele apenas pagava o preço, ele cumpria uma obrigação onde aqueles pecados foram cobertos, então eles estavam cobertos, eles eram esquecidos. Eles repetiam isso para entender que eles eram pecadores e que precisavam de um Redentor, era uma simbologia. E era uma simbologia também do sacrifício que Jesus viria a realizar. E isso nos mostra o autor de Hebreus. No capítulo 9 de Hebreus, eu vou ler só um trecho, mas você pode ler o capítulo todo, 9 e o 10 de Hebreus. Eu vou ler dois trechos de Hebreus 9, do 23 ao 28, e Hebreus 10, do 11 ao 14, mas você pode ler o capítulo de Hebreus 9 e 10 em casa, depois. Então, Hebreus 9, no versículo 23, diz assim, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Como o sacerdote entrava no tabernáculo e ali, né, tinha o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava com sangue de bodes e carneiros. Né? Porém, Jesus entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós, em nosso favor, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia. Todo ano, né, ele fazia isso. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, presta atenção nisso, uma vez por todas, para aniquilar, para destruir, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O pecado já foi destruído, querido. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso aqui já derruba, né, a teoria da reencarnação. Amém, queridos? Porque eles falam que a pessoa, né, reencarnaria, não. Você veio uma vez na Terra, e aqui na Terra você tem a oportunidade de reconhecer Jesus, né, de reconhecer Jesus e confessá-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Aí você não entra em juízo. O seu nome é inscrito no livro da vida e você é salvo. Você nasce de novo, como eu disse lá no começo. Nossos pecados são perdoados. Amém? Somos uma nova criatura, recebemos a natureza de Deus. Receber a natureza de Deus é a vida de Deus e somos conectados novamente ao Pai, conectados a Deus por intermédio do Espírito Santo que vem habitar em nós. Amém? E Hebreus 10, do versículo 11 ao 14 diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém, queridos? Com uma única oferta, né? Jesus nos aperfeiçoou para sempre. Glória a Deus. Entenda uma coisa, meu querido, minha querida. É a nova natureza que resolve o problema do pecado e, por consequência, o problema da doença. Nós já nascemos de novo em Cristo. Nascemos de novo em Cristo e possuímos a nova natureza de Cristo. O problema do pecado, ele já está resolvido. O problema da doença já está resolvido. Somos novas criaturas em Cristo. Amém? Eu quero deixar para você mais 2 versículos para a gente encerrar e orar. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Conserve a boa confissão nos seus lábios. Sou uma nova criatura. Sou o corpo de Cristo. Sou filho de Deus. As coisas velhas já passaram. Meus pecados já foram perdoados em Cristo. Sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém, queridos? Ele já levou as minhas enfermidades. Ele já levou as minhas dores. O castigo que me trouxe a paz estava sobre Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Sou curado em Cristo. Amém? E por último, Hebreus 10, versículo 38, que diz: o justo viverá pela fé. Temos vivido, queridos, momentos difíceis no país nesses dias, com essa pandemia que foi estabelecida, né, de coronavírus. Quero dizer para você, querido, que o nosso Deus é maior do que coronavírus, do que qualquer vírus, do que tudo que possa aparecer. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós somos de Deus, e o maligno não nos toca. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você agora. Eu vou orar também pela dona Zilnara, que é mãe da Claudiane, né? E vou orar também pela Cirlei, que foi picada de uma aranha e estava num estado muito terrível, né? Mas nós vamos orar e todas elas, as duas, vão sair disso. E se você está passando por uma circunstância de enfermidade, quero que você também coloque a sua mão sobre a área onde está localizado o sintoma. Vou orar agora, né? Mas antes de orar pela dona Zilnara e pela Cirlei, eu quero oportunizar você que está me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas você ouviu esta palavra e você entendeu que precisa nascer de novo. Como diz lá em João capítulo 1, veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, se você ouviu esta palavra e você deseja nesse momento nascer de novo, nascer de Deus, você já nasceu do seu pai e da sua mãe. Eu estou falando do novo nascimento, do nascimento no Espírito, seu Espírito ser recriado, ser conectado com o Espírito Santo e você ter essa comunhão, essa certeza, essa convicção por dentro que é filho de Deus. Feche seus olhos, eu vou orar, repita comigo esta oração. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a essa terra como homem, viveu aqui como homem, mas sem pecado, morreu pelos meus pecados, mas no terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Se você fez essa oração, quero dizer que nesse momento você nasceu de novo. Por fora não aconteceu nada, mas por dentro o seu espírito foi recriado e o Espírito Santo veio habitar em você. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, todos os seus pecados foram perdoados. Se você deseja, procure uma igreja próxima da sua casa para você conhecer a palavra, crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento da palavra, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus diz na sua palavra que nós temos, que nós podemos e que nós somos em Cristo. Se você é de Itaguá de Brasília, você pode pegar o endereço aí da Vida Plena, aqui em Vicente Pires, e nos fazer uma visita, será bem recebido e graças a Deus. Glória a Deus, amém? Quero orar nesse momento pelos que estão enfermos. Pai, eu te agradeço porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades. Pai, ele sofreu o castigo em nosso lugar. Ali na cruz, Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação e da nossa redenção, da nossa cura. Eu creio, Pai, na tua palavra. E Jesus nos deu autoridade em seu nome
Ele disse, em meu nome expelirão demônios, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pai, eu sei que eu estou limitado por questão de tempo e espaço, questão dessa decreto governamental, mas o Senhor não está limitado, o teu poder não está trancafiado, Pai, o teu espírito não está confinado. E nesse momento, Pai, eu oro agora para que teu Espírito Santo alcance agora, Pai, cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por alguma circunstância de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu poder penetre agora do alto da cabeça dessas pessoas e permeie até a planta dos seus pés, todos os seus órgãos, todos os seus tecidos, todas as suas articulações, tendões, todos os seus sistemas. E tudo que estiver fora do lugar venha para a normalidade. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a dona Zilnara e sobre a Cirlei a cura e a restauração completa para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite, compartilhe esse vídeo. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.